Das areias quentes do Oriente Médio aos campos gelados da Europa, uma história se desenrolou não apenas de fé e guerra, mas de intrincadas alianças e amargas rivalidades. Mergulhemos no universo das grandes ordens militares medievais: templários, hospitalários e teutônicos. Mais do que monges guerreiros, eles eram potências, e suas interações moldaram o destino de reinos. Prepare-se para desvendar as complexidades de seus laços, onde a cooperação era uma necessidade e a competição uma constante. A história das cruzadas é frequentemente contada sob o prisma da luta entre cristãos e muçulmanos, mas uma tapeçaria mais rica se revela quando olhamos para dentro do próprio campo cruzado. As ordens militares, nascidas da fervorosa devoção e da brutal realidade da guerra, tornaram-se pilares da presença latina no Oriente. Contudo, essa força vinha acompanhada de uma dinâmica interna volátil, onde a rivalidade por recursos, prestígio e influência era tão feroz quanto a luta contra os inimigos externos. Os templários, fundados para proteger os peregrinos e defender os lugares santos, rapidamente ascenderam ao poder. Sua fama de guerreiros destemidos e sua habilidade em gerenciar vastas fortunas os tornaram a ordem mais rica e talvez a mais influente. Os hospitalários, nascidos da caridade e do cuidado aos doentes, não tardaram a militarizar-se, tornando-se rivais formidáveis em batalha e em poderio econômico. Já os teutônicos, de origem mais modesta e com um foco inicial no cuidado aos peregrinos alemães, encontraram seu apogeu não no Levante, mas nas fronteiras pagãs do Nordeste europeu, construindo um estado próprio através da conquista. Apesar de seus propósitos aparentemente comuns, a defesa da cristandade, a realidade no terreno era de competição constante. As terras eram um recurso escasso e valioso. Cada fortaleza, cada aldeia, cada fonte de renda era disputada. Os documentos da época, como cartas e crônicas, revelam uma teia complexa de doações e aquisições que frequentemente colocavam as ordens em rota de colisão. Um exemplo notório dessa disputa por terras e influência pode ser visto na contenda em torno do castelo de Margat. Originalmente, uma posse dos hospitalários, sua estratégica posição e seu valor militar fizeram com que os templários cobiçassem a fortaleza, levando a tensões e negociações prolongadas, por vezes mediadas diretamente pelo Papa para assegurar a posse hospitalária. A rivalidade não se limitava à posse de terras. Estendia-se ao recrutamento de novos membros, à captação de doações e até mesmo à precedência em procissões e cerimônias. Cada ordem buscava afirmar sua superioridade, uma manifestação natural da busca por poder e reconhecimento. A Crônica de Ernoul, um texto do século XIII, por exemplo, descreve atritos entre templários e hospitalários em batalhas, onde a falta de coordenação e a rivalidade pessoal entre comandantes podiam comprometer o resultado. Em uma ocasião, a disputa sobre quem deveria liderar um determinado ataque levou a atrasos e perdas desnecessárias. Em Jerusalém, a presença de 3 potências militares independentes gerava um caldeirão de intrigas. O rei de Jerusalém, teoricamente no comando, muitas vezes se via impotente diante da autonomia das ordens que respondiam diretamente ao Papa. Essa independência, enquanto garantia sua capacidade de ação, também criava focos de tensão. Em 1229, durante a Sexta Cruzada, liderada pelo imperador Frederico II, os templários e hospitalários se opuseram abertamente às suas políticas, chegando a se recusar a cooperar em certas operações militares, evidenciando que sua lealdade primária não era para com os governantes locais, mas para com suas próprias instituições e o papado. Apesar das constantes fricções, a cooperação era, em muitos momentos, uma necessidade vital. Diante de um inimigo comum,
A união era a única forma de sobrevivência. Em grandes campanhas militares, como a Batalha de Harim, em 1164, ou a Batalha de Montgisart, em 1177, as ordens frequentemente lutavam lado a lado, com suas tropas formando a vanguarda e a retaguarda dos exércitos cruzados. As fortificações, embora muitas vezes construídas e mantidas individualmente, formavam uma rede defensiva que, em teoria, apoiava-se mutuamente. Relatos como o do historiador Guilherme de Tiro frequentemente descrevem a coordenação de esforços na defesa de cidades sitiadas ou na construção de fortificações estratégicas. A queda de Jerusalém, em 1187, e a consequente perda de grande parte dos territórios latinos no Levante forçaram as ordens a uma cooperação mais estreita. A defesa de cidades como Acre, a última grande fortaleza cruzada, exigiu um esforço conjunto e a partilha de recursos. Os hospitalários, em particular, que haviam construído uma impressionante rede de hospitais, muitas vezes recebiam feridos de todas as ordens, demonstrando uma colaboração fundamental no campo da assistência e retaguarda. Os cavaleiros teutônicos, embora menos presentes no Levante após a queda de Acre, tinham suas próprias dinâmicas de rivalidade e cooperação com outras ordens em seus domínios bálticos. Lá, eles enfrentaram as ordens do Livonianas, que mais tarde se uniram aos teutônicos, e oponentes pagãos, formando um Estado soberano. Suas campanhas no Báltico, por vezes, viam a participação de cavaleiros cruzados de toda a Europa, incluindo membros de outras ordens, em expedições temporárias para ganhar prestígio e indulgências. As disputas internas muitas vezes eram resolvidas através da diplomacia ou da intervenção papal. O Papa, ciente do potencial desestabilizador das rivalidades, frequentemente atuava como mediador, emitindo bulas e decretos que tentavam harmonizar as relações entre as ordens. No entanto, sua autoridade nem sempre era suficiente para conter as ambições e os atritos locais. As próprias regras internas de cada ordem, seus estatutos e seus capítulos gerais buscavam promover a unidade, mas a complexidade da gestão de vastos impérios e o orgulho institucional frequentemente levavam a conflitos. A queda final das ordens no Levante, culminando com a perda de Acre em 1291, marcou um ponto de virada. A necessidade de um propósito renovado e a pressão crescente dos monarcas europeus levaram à perseguição e dissolução dos templários no início do século XIV. Os hospitalários, após a queda de Acre, se estabeleceram em Rhodes e depois em Malta, adaptando-se e mantendo sua existência por séculos, embora seu papel militar diminuísse. Os teutônicos, por sua vez, consolidaram seu poder na Prússia, mas eventualmente sucumbiram às pressões externas e internas. A história das ordens militares não é apenas uma narrativa de heroísmo e fé, mas também um espelho das complexidades do poder, da política e da natureza humana. Suas relações, marcadas por uma mistura de cooperação estratégica e rivalidade implacável, nos ensinam que, mesmo em busca de um ideal comum, os interesses individuais e institucionais podem criar tensões profundas. Se você se sente chamado a buscar um propósito maior, a encontrar a verdade em meio à complexidade da vida, então este vídeo é para você. A verdade está aí para ser descoberta, para ser vivida. Convido você a mergulhar ainda mais fundo, a questionar, a explorar e a buscar a sua própria jornada de fé e descoberta. Abrace o caminho da verdade e encontre o seu propósito divino.